Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meu caro irmão no sacerdócio, Diácono Roberto, querido povo de Deus, você que nos acompanha também nessa transmissão da Santa Missa pelas nossas redes sociais. Dá para imaginar essa cena? Jesus que atravessou lá o mar da Galileia, foi para a sua cidade, Nazaré, e entra num lugar onde estava cheio de gente. Como assim um santuário? Cheio de gente. Não tinha mais como entrar gente. Não narra neste evangelho, mas no evangelho sinótico, próximo desse, narra que este doente, este paralítico que foi se apresentar diante de Jesus, desceu pelo telhado, porque não tinha como entrar. Estava cheio, pensaram, vamos descê-lo pelo telhado, porque ali diz que ele colocou o doente diante de Jesus. E claro que esse imagina o cenário, descendo com aquela maca até onde Jesus estava. Olha a fé deste homem, olha a fé deste homem e a coragem, né? Coragem de fazer isso no meio de tanta gente. Claro que ele tinha os seus ajudantes lá, que ajudaram a descer até onde estava Jesus. E aí a primeira coisa que Jesus diz é coragem. A primeira palavra que ele usou ali, vocês ouviram, né? Coragem. Aristóteles, eu fui pesquisar isso. Aristóteles disse que a primeira qualidade do ser humano é a coragem. A primeira qualidade que o ser humano tem é a coragem. Mas coragem para quê? Para enfrentar o diferente, aquilo que eu não conheço, aquilo que às vezes me causa medo, que às vezes o medo é tão grande que acaba tirando a nossa coragem de enfrentar, não é verdade? Às vezes vem aquela doença e a coragem para enfrentar essa doença, de aceitar isso que Deus coloca na minha vida. Às vezes problemas financeiros e a coragem para tratar esses problemas financeiros. Achar que não tem solução, falta coragem. Coragem é a primeira qualidade que o ser humano tem, de vencer os obstáculos. Não é a ausência de medo. Coragem não significa ausência de medo, não. Podemos não ter medo e também não ter coragem. Ou podemos ter coragem e não ter medo. Coragem, os teus pecados estão perdoados. Será que era isso que o doente queria escutar? O paralítico não podia andar, estava amarrado, atrelado a uma maca. Será que era isso que ele queria ouvir? Coragem, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, os pecados nos paralisam também. Nós somos paralisados por causa dos pecados, né? Às vezes não é a doença física que nos paralisa, mas é a doença espiritual. E o pecado nos afasta de Deus, faz com que o nosso espírito fique fraco, não tenha coragem para mais nada, que desanima, né? Quanta gente desanimada que a gente vê por aí. E se a gente desanima, a coragem vai embora. De que jeito que eu vou ter coragem se eu estou desanimado? Então Jesus está primeiro curando a doença do espírito. Quando Jesus diz coragem, os teus pecados estão perdoados, ele está querendo curar a doença espiritual, não a física. Primeiro espiritual. E é isso que nós devemos pensar mesmo. Primeiro precisamos ser curados da doença espiritual. Nós somos corpo e alma, juntos. Se o nosso espírito não vai bem, nosso corpo não vai bem também. Então Jesus quis curar primeiro o espírito. E aí vem os escribas, os doutores da lei, dizendo, quem é este homem que perdoa pecados? Só Deus perdoa pecado, né? Eles já levantaram isso contra Jesus. Quem é este homem? Eles não sabiam que ele era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele tem o poder para perdoar os pecados. Só que eles não acreditavam nisso. E aí Jesus diz, para mostrar que eu sou filho do homem, que eu tenho o poder de perdoar os pecados e também de curar as enfermidades, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua cama
e vai para casa. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado. Levantou e foi para casa. Primeiro, Jesus cura as nossas doenças espirituais. E é esta cura que nós devemos pedir em primeiro lugar. Primeira cura é esta: os pecados que nos afastam de Deus, que nos paralisam. Ficamos paralisados com o pecado. E paralisado não tem coragem para nada. Não tem coragem para nada. E quem que vai nos animar, que nos dá coragem? O que nós invocamos logo no início da missa. Foi quem? O Espírito Santo. Esse que vai nos dar a coragem para enfrentar as dificuldades, que não são poucas. Cada vez ele vem de um jeito, né? E a gente tem que ter esta coragem de olhar de frente. Dizer ao problema que não é um grande problema, que diante desse grande problema nós temos um grande Deus que é capaz de resolver esses problemas. Estamos com os nossos nozinhos aí, tentando desatar, né? Estamos tentando desatar esses nozinhos aí. Coragem, os teus pecados estão perdoados. Depois vem a outra cura, depois vem os outros milagres. Então Jesus quer nos dizer, primeiro, cura teu espírito. Lava tua alma, teu espírito. E para isso, pedir perdão. Se arrepender dos seus atos errados. A primeira leitura nos apresenta o profeta Amós. O profeta Amós é o profeta da justiça. E lá ele levantou uma situação de injustiça que estava acontecendo. E claro que ele foi malhado, né? Porque quando a gente coloca o dedo na ferida, a primeira coisa que vem é malhar a pessoa, destruir a pessoa. Mas Amós, pessoa simples, o pastor, é chamado de o profeta da justiça, levanta o dedo e aponta os erros. E assim deve ser nós. Não podemos encobrir os erros, apontar os erros para que sejam sanados. E só quem tem coragem é capaz de fazer isso. Se a gente não tem coragem, a gente não levanta o dedo para nada. Nem nas situações de injustiças, a gente nem levanta o dedo, talvez por medo de ser retalhado. E esta coragem, meus irmãos, esta coragem que Jesus pede de nós. Esta coragem vem lá do fundo da alma, lá do Espírito Santo que está dentro de nós. Precisamos ter esta coragem de enfrentar o diferente, aquilo que nós não sabemos o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã de manhã comigo. O que vai acontecer daqui a uma semana comigo. Ou daqui a um mês comigo. O que nós precisamos ter é coragem. Coragem, levanta-te. O Senhor te chama. Em outro momento da palavra de Deus tem aquele cego que queria enxergar. Jesus, ele vai até aquele homem vai até Jesus, e Jesus diz, coragem. Os discípulos disseram a ele, coragem, levanta, vai até Jesus. O mestre te chama. O mestre nos chama sempre, minha gente. Só que temos que ter coragem para responder esse chamado de Deus, né? Esse chamado de Deus precisa ter a coragem que brota dentro do ser humano. Dentro do ser humano. Primeira qualidade do ser humano, a coragem. Para isso precisamos estar abastecidos de Deus, repetindo. Se a gente não está abastecido de Deus na oração, na palavra de Deus, na Eucaristia, com Maria, tudo isso vai nos ajudando a ter a coragem de enfrentar os problemas. Quando a gente recebe, por exemplo, alguém da família com diagnóstico de câncer, e a coragem para enfrentar isso? Vem da onde? Vem da onde? Vem de Deus. Vem de Deus. E para isso a gente tem que clamar esse Espírito Santo em nós. Porque senão a gente desaba. E se a gente desaba, cai no desânimo. E aí entra as outras doenças, né, que vem junto quando a gente desanima. E quem nos enche de ânimo é Jesus. Coragem. Os teus pecados estão perdoados. Vamos atrás
pedir perdão dos nossos pecados. Porque isso é uma barreira enorme que nos afasta de Deus. É como se as luzes se ofuscassem, ficasse tudo escuro ao meu redor, que é o que o pecado faz. O pecado quer nos isolar. O pecado quer nos colocar longe de Deus, na escuridão. E se nós deixarmos, a gente acaba caindo e ficando na escuridão. E não consegue se levantar. Coragem, meus irmãos. A vida que Deus nos deu, preciosa, precisamos cuidar dela. E enfrentar na certeza que nós não estamos sós. Não estamos sós. Aquele homem, quando pediu que descesse a maca, ali onde estava aquele monte de pessoas ali, e Jesus olha para ele e diz: coragem, coragem. Precisamos ter esta coragem que este homem teve de ir ao encontro de Jesus, né? Portanto, queridos irmãos, vamos pedir sempre isso a Deus, que nos dê essa coragem de enfrentar as dificuldades, mesmo quando vem a doença, mesmo quando vem a dor, mesmo quando venha problemas financeiros, que ninguém está isento disso, né? Ninguém está isento disso. Mas Deus nos deu a razão, Deus nos deu a emoção e nos deu também o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo que nos encoraja. Toda igreja é encorajada pelo Espírito Santo. Portanto, peçamos sempre esse Espírito Santo de Deus. Nas situações difíceis, pessoas que a gente vê caídas assim, sem forças para nada. É hora de nós darmos coragem para essas pessoas. Passar um pouco da nossa coragem para elas que estão ali caídas, abatidas. E nós conhecemos muitas pessoas assim. Conhecemos. Temos que dizer: meu irmão, coragem. O Senhor te chama. Coragem. Deus está ao teu lado. E isso todos nós podemos fazer. Todos nós. Primeiro para nós. Precisamos nos encher de coragem em primeiro lugar. Né? Se nós não estamos abastecidos desta coragem que vem do Espírito Santo, como é que a gente vai oferecer isso ao irmão ou à irmã? Não dá, não dá. Então este homem foi curado. Vá para casa. Por que Jesus manda ir para casa? Porque lá na casa que nós vamos nos encher de coragem também. Talvez lá em casa eu preciso levar a coragem para as pessoas que estão lá. Ou eu preciso receber esta coragem da minha família, que deve ser o meu sustento, aquele que vai me ajudar a vencer os problemas. Aquele homem com certeza saiu feliz dali. Primeiro, pelo perdão dos pecados. Segundo, porque curou a sua doença. Terceiro, porque foi para casa. Lá é o centro, lá é a família. É lá que nós devemos encontrar a coragem, nos unir, né, para vencer os problemas. E às vezes a gente vai para casa, em vez de nos unir, tem desunião, tem briga, tem confusão. Lá em casa. Lá em casa. E aí a nossa coragem de transformar essa situação, às vezes difícil que está lá em casa, filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, precisamos transformar isso, com a coragem da mudança, a começar por mim, eu devo ser um elemento transformador. Se eu sou mais um que vai acender a fogueira, jogar mais lenha na fogueira, Deus o livre. A coragem é para fazer o bem, não para fazer o mal. Tem muita gente que tem coragem para fazer o mal. Para fazer o mal. Você vê tantas vidas sendo tiradas, ceifadas, para fazer o mal. Aquelas dois que foram lá martirizados, lá queimados, carbonizados. Que coragem para fazer o mal. Vocês percebem que existe também a coragem de fazer o mal? Não é esta coragem que Deus quer de nós. Não, não. É a coragem para fazer o bem. O bem. Saber que às vezes é difícil. É difícil.
levar coragem para os irmãos, para nós mesmos. Mas quem tem o Espírito Santo não tem medo. O medo nos atrapalha muito. Não pode tirar a nossa coragem, o medo. E quem tem o Espírito Santo não pode ter medo. Não pode. Porque Deus está presente. Deus está junto com você. E é isso que eu devo lembrar sempre. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Sempre. Em todos os momentos. Momentos alegres, momentos tristes. Fui fazer encomendação de mais uma senhora, mais uma paroquiana com câncer. Morreu de câncer. A irmã já tinha morrido de câncer, a mãe já tinha morrido de câncer. E agora foi a vez dela de ir embora por causa do câncer. Imagina como é que está essa família. A coragem que precisamos dar a essa família. Para vencer tudo isso. Mãe, irmãos, tudo. O câncer já tomou conta e já levou. Já levou. Então, meus irmãos, podemos perder tudo, menos a coragem. A coragem de enfrentar essas situações. Mas a gente vence isso dobrando o joelho. Por isso que a gente faz sempre a oração de joelho dobrado. Tem mais força. Oração de joelhos tem muito mais força. Tem muito mais força. Quando rezar na tua casa, de joelhos. De joelhos. Coragem. Coragem. Você não está só. Deus está contigo. Deus caminha contigo. E esta coragem que viemos pedir hoje, nesta noite. Primeiro, para perdoar os pecados. Então, vá buscar o padre para o sacramento da confissão. Isso é importante. Isso é importante. Limpar, se lavar, se purificar. E depois, sim, coragem para transformar o mundo. Deus quer contar conosco. Deus não faz nada se nós não fizermos a nossa parte. Deus faz, sim, milagres, faz mudanças, mas Ele quer contar comigo. Deus quer contar comigo, com você, com cada um de nós. Então tenhamos esta coragem de enfrentar essas situações, pedir a Deus esta força do Espírito Santo sobre nós, que possamos ser esta força para os nossos irmãos e irmãs que se aproximam de nós. O Padre Fábio de Mello preparou uma música, cantou uma música muito bonita, que fala sobre coragem, né? Gostaria que a gente cantasse e vocês prestassem atenção nessa letra. Quando eu escutei essa letra, eu falei, olha, essa é a música que vai nos animar, que vai nos encorajar. O Padre Fábio de Mello que canta essa música. Muito bonita essa música. Eu pedi então ao Ministério de Música para cantar essa música que fala sobre a coragem. Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viestes compreender comigo. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando o meu sonho me desmorona, me trouxestes outro pra recomeçar. Quando me esqueci
esqueci que era alguém na vida. Teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando falo pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Deus me ama e que me dê coragem. Vamos repetir? Que Deus me ama e me dê coragem. Mais uma vez? Que Deus me ama e me dê coragem. Amém? Amém. Quem acredita nisso, bate palma.